Haja Manhã. Bom dia. 10, meio-dia, com Ana Cristina, na Rádio Gilão. Haja Manhã. Bom dia. Haja manhã. E cá estamos nós, segunda hora do Haja Manhã, desta sexta-feira, 18 de janeiro. E é tão bom quando recebemos gente. Tu fica logo com outra graça. É, porque nem de propósito eu recebo aqui uma graça hoje. Adelaide Graça está connosco, vem falar, enfim, do que descobriu gostar de escrever. Adelaide Graça é natural de Campos, Vila Nova de Cerveira. Dedica-se à poesia, descobriu recentemente que também gosta da literatura infantil e vai ser de viva voz a própria Adelaide Graça a falar-nos sobre como descobriu o facto de gostar de escrever. Adelaide, bom dia! Bom dia! Obrigada por estar connosco. Eu é que agradeço, é um prazer imenso estar aqui na Rádio Gilão, em Tavira. Porque escolheu-te a vir para residir. Eu vou descobrindo estas coisas. Sim, mais ou menos essa palavra escolher. Acontece, as coisas acontecem. Sim, mas às vezes devemos também agarrar as oportunidades. Eu acho que sim. Tavira é uma cidade bonita e então tenho duas vivências muito bonitas em paralelo praticamente, que é a minha terra, que é lindíssima. Ah, claro que sim. E esta terra que é lindíssima. Portanto, eu não me canso de dizer isso. Portugal, o nosso país é tão pequenininho, não é? Mas é tão diferente. Gracioso e pela diversidade. É isso. É tudo uma beleza, temos não é? Temos tudo. E temos a depois, neve e depois sim, temos a praia, quer dizer, sim, pelo meio. É maravilhoso. E então eu estou entre dois rios, é apenas um salto. Apesar de ser assim uns 500 quilómetros. Que se fazem bem. A distância para mim já não existe. Quando as coisas se fazem com gosto, não é? Então é um salto entre dois rios. Sim. O Rio Minho e o Rio Gilão, que também é seco. São maravilhosos. Sim. É verdade. Bem, Adelaide, aqui a publicação de tantos livros, o dedicar-se à escrita mais propriamente à poesia, como é que descobriu, para já o facto de descobrir e depois dar o primeiro passo, porque muitas vezes há muita gente que escreve. O primeiro passo é sempre o mais difícil, porque descobrir, quer dizer, há sempre dentro de nós uma tendência para qualquer coisa e a gente ou a alimenta ou a agarra ou não. Isso tanto com a escrita como a cozinha, como a pintura, como a arte qualquer. Nós todos temos uma potência e às vezes temos-la muito escondidinha e não damos a oportunidade que ela floresça. Tem que se alimentar, tem que se regar. A escrita para mim foi sempre, acho que desde miúda, que gostei muito sempre de escrever. A minha mãe dizia que eu, quando fosse crescida, não ia ganhar para papel e lápis, porque estava sempre a escrever. E portanto as coisas foram acontecendo. Inicialmente eu escrevia para a gaveta, para uma caixa que eu agora chamo de caixa dos afetos, e tinha sempre uma vontade de reunir as coisas que escrevia, e era essencialmente poesia. Até que chegou o dia em que realmente via-se esse momento, essa paixão realizou-se de ter publicado o primeiro livro. É difícil, principalmente quando as pessoas são não são conhecidas, não têm um nome feito, não é? Isso é como tudo. É o tal especial primeiro passo, exato. não é? E eu considero-me mais uma artesã, não é? Do que propriamente uma escritora com aquela dos média e dos caparatos principais nas livrarias. Pronto, mas o primeiro passo, eu acho que acaba por ser sempre sim, assim, e isso dá muito gozo, a gente conseguir os passos no meio das dificuldades. É verdade. A questão da escrita da poesia, quando surge pela primeira vez, tem a ver com estados de espírito? Também, quer dizer, eu era muito jovem quando comecei a escrever os meus primeiros gritos poéticos, não tinha propriamente desgostos mas é quase como um diário. Funciona quase como um diário, ou pelo menos naquelas idades, e é rara a pessoa que na idade da adolescência, naquela época, naquela fase de turbulências emocionais, quando a gente se pergunta e não há respostas, não é? E que ninguém nos entende, não é? Aquela sensação, e o papel e uma folha em branco à nossa frente e será sempre um chamamento e um escape para nossos desabafos. E, portanto, e só ali é que encontramos muitas vezes a compreensão. E as coisas acontecem, pronto, e como tudo, a poesia dá trabalho. Tem que se trabalhar mesmo
E acontece depois um poema e a gente fica feliz e vamos trabalhando o poema, dá trabalho. Escrever poesia não é só deitar cá para fora, dá trabalho elaborar um poema, e isso é que é a magia da poesia. É quase que como trabalhar um puzzle de peças muito pequenininhas, não é? Ou fazer uma renda. Ou isso. Fazer uma renda. No início não tem jeito nenhum, parece que as coisas não se coadunam. Não encaixam. Mas, e às vezes andamos, e o belo de trabalhar um poema é às vezes termos a necessidade de andarmos horas ou dias à procura de uma pequena palavra, de uma partícula que encaixa ali, tal como um puzzle. Sim, sim. E parece que o abecedário ou o dicionário, aliás, é muito curto, muito pequeno, não há palavras suficientes. E quando se acontece uma palavra, uma pequena partícula, é bingo, é uma felicidade. Epá, é o despoltar do sem número de emoções. Porque imaginamos nós, em relação a outras línguas, é que o nosso dicionário é tão vasto, não é? É muito vasto e às vezes torna-se pequeno. Daí termos a liberdade de inventarmos palavras, como o Miyakoto, não é? Miyakoto é um fazedor de palavras extraordinário. Mas eu compreendo muito, é muita necessidade disso. Eu tenho aqui, por exemplo, na mão, entre as várias publicações da Adelaide Graça, por exemplo, tem como título Enquanto o poema se despe. Quer dizer, só por si só, o título já por si só é um poema. Eu não sei se... Eu acho que ficava bem, sei lá, Adelaide, partilhar connosco umzinho. O que é que lhe parece? Sim, pode ser. Pode. Olha, começa assim, por um que se intitula Oásis de Vida. Pegadas firmes debruam a terra dos milheirais. Agora é erva fina, ténue, que irrompe no silêncio que a Madre Terra ainda guarda. As pegadas prometem não perturbar este silêncio, como se nele se passeasse, sem calcar demasiado o chão. É neste pequeno mundo, oásis de vida, que a terra germina e explode entre ravinas do monte e o mar. O mar. Este mar de vagas sublimes a afagar o sono etéreo da fortaleza. As pegadas continuam na escalada agreste dos silvados. Aqui ouve-se o arfar do tempo no olhar estendido das veigas, do céu em arco-íris, das pedras irmanadas, cofre do tesouro. É neste incomensurável mundo, oásis de vida, que a terra germina e grita o silêncio. As pegadas. Essas continuam seguindo o trilho do tempo, no encalço da rosa e dos ventos. Pois, parece muito bem. Quer dizer, há aí uma caminhada. É uma caminhada, é a caminhada da vida, que pode ser um oásis. Foi mesmo. Dos primeiros? Não, esta é a última publicação. É a última publicação mesmo? É mais sim, recente. É mais recente, sim. Não, os dois primeiros livros que publiquei não estão aqui porque já praticamente já. Exato. Este é portanto, a terceira publicação. Segue-se no vão da ausência. No vão da ausência. Eu realmente sou uma pessoa muito, muito exigente com os títulos. Pois é, nota-se. E é sempre uma preocupação e está quase o livro pronto para sair e eu ainda tenho o título e ainda ando à procura do título que eu acho que seja o título ideal. E muitas vezes, se calhar, quando publicado poderia ter sido outro. Normalmente não acontece. A escolha das capas também me parece bem. Que ajuda tem nesse sentido, Adelaide? Depende, olha, esta capa No Vão da Ausência é da autoria de um mestre que faleceu há pouco tempo, muito conhecido até internacionalmente e que vivia em Vila Nova de Cerveira, o mestre José Rodrigues, que foi um pai da Bienal de Vila Nova de Cerveira, porque Cerveira é terra da arte e das bienais. Pronto, e por incrível que pareça, tenho este livro com essa marca desse grande mestre. Este também é de um pintor que é do norte, de Monção. Sem Chaves nem Segredos. Puscas, sim, com algumas imagens dentro. De que ano? Em que ano foi publicado este? Esse deve ser de 2005, creio eu. Não tenho a certeza, mas deve ser por aí. Este também é de um pintor da Galiza. Este bem, do da tempo. Galiza, de Nigrão, do tempo de Cano, do Pablo Alerros. Sim, bem. Este é de uma foto que tirei minha, de uma gaivota, que eu sou muito... Esse não é... Associa também fotografia? Normalmente eu sei que quem gosta de escrever poesia, então é mais fácil ainda ter a percepção da fotografia, porque uma fotografia... Eu gosto de tirar fotografias, não sou mestra, é muito... Porque a imagem também pode... Sim, não, eu
acho que ficava bem essa fotografia nesse título. E por incrível que pareça, eu sou uma amante de gaivotas, e, pela liberdade, não sei. E essa gaivota até é uma gaivota que não é portuguesa, essa fotografia foi tirada na Suécia, mas eu achei muito graça esse passeio da gaivota. Esta gaivota tem assim um estilo de emproada, um bocado emproada, é não um é? bocado emproada, Sim, mas ela estava a passar no meio de uma esplanada, no chão, toda muito senhora é verdade, era senhora do seu bico. Sim, estava a pisar, as pegadas dela ficavam marcadas. Ai, que bem, que bem. Não eram pegadas na areia que logo se desfazem, não é? É verdade. Este livro que tem o título Onde os Pés Escrevem as Pegadas no Encontro. Isso não é poesia, quer dizer, é uma narrativa romanceada. Porque também temos romance. É uma narrativa. Eu ainda não enverdei muito pelo romance, não entrei nessas malhas, porque às vezes acabo sempre por exemplo, tenho um livro aqui que é o tempo de quando é prosa poética, são textos de prosa poética. Quando estou a escrever um texto em prosa, seja para aquilo que for, e muitas vezes aquilo converte-se já num poema. Sim. Mas já é uma marca mesmo. Exatamente este. Olha, eu brigo aqui numa que diz que eu sou o Nelson. O Nelson conta a sua história. Esse texto foi inspirado na minha primeira visita aos Sem-Abrigo em Lisboa. E foi numa noite de Natal que eu fui distribuir comida sem estar ligada a nenhuma associação. Nós fomos fazer isso depois da ceia do Natal. Achei que eu devia fazer. E o Nelson é um sem-abrigo que me recebeu, que era o líder desse grupo que estavam lá no Terreiro do Paço na altura. Sim. E como é que foi? Portanto, aqui a Adelaide escreve-nos aqui. Quer partilhar connosco? Sim, pode ser. Como é que é possível eu atinar logo com uma história dessas aí num texto, Adelaide? Nada acontece por acaso. Eu acho que é por aí. Ainda recentemente estivemos a atravessar o Natal e tantas histórias se contaram. Eu peço desculpa de ter retirado do sítio de... Eu sou o Nelson. Os livros são pequenos. É cada vez mais iluminada de luzes a cidade, tão longínqua dos pobres, dos desfavorecidos, dos famintos de vida, porque sobrevivem. Eu sou o Nelson, e você? Desse viver ergue-se a meio-se corpo a voz de dentro de umas barbas envelhecidas e brancas. Eu sou o Nelson, e você? A minha voz empanturrada, tão sumida e tão pálida, porque pequenos nos tornamos, assim, erguidos ao pé de vários Nelsons, no ali mesmo do terreiro, tão demasiadamente frio, circundado de papelões que são cama, de plásticos, alcalhas que guardam restos dos restos. E a voz que não sai, vindo do farto meu dentro, despega-se em grito de surdina. Eu sou o Nelson, e você? Eu sou o Nelson, e você? Eu sou o Nelson, e você? Ali mesmo, nas fraldas da árvore gigante de tantas cores em pauta, prendem-se os infindáveis olhares e os infindáveis gestos, repetidos gestos, nunca naturalmente desviados para o não iluminado. Ali mesmo, e noutros alis, moram os que recatam a própria luz porque a têm. Não precisam ser irmãos os amigos que nos adivinham a cor do dentro, que se alardeiam com os nossos sorrisos, que estremecem quando nos sentem as lágrimas que não caem. Pois é. Esta é uma realidade que nos circunda e que temos por hábito de fechar muitas vezes os olhos ou desviá-los para não nos encararmos. Ou falar no Natal. Porque é isto que nos bate e que a gente tem que, por incrível que pareça, temos que enfrentar. Pois é, essas situações, essas realidades da vida que temos. Isto foi realmente passado numa noite de Natal, no meio dos sem-abrigo. E o Nelson era um deles que estava lá, com quem partilhei umas palavras. E de uma maneira também marcou. Sim, que me recebeu. Eu sou o Nelson, e você? Pois. E isso foi forte. Ficou. Sim, ficou gravado. Eu agora sugiro aqui um pouquinho de música, para que também entre a conversa possa seguir a música. Poesia, é música. É também. Voltamos de seguida também para os momentos finais da nossa conversa. Aliás, temos que ainda ir à parte onde é que Adelaide Graça começou por escrever os livros para crianças e que géneros de livros e que possibilidades de livros existem para crianças. Mas
será já daqui a pouco. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve. Haja Manhã, Bom dia. 10, meio-dia, com Ana Cristina, na Rádio Gilão. Haja Manhã. Bom dia. Haja manhã. Já estamos a entrar na reta final do nosso Haja Manhã desta sexta-feira, 18 de janeiro. Recordamos que estamos com a autora Adelaide Graça, ela que escreve poesia e agora, ultimamente, edições a pensar nas crianças. É isso que queremos agora aprofundar com a Adelaide Graça. Da poesia para a escrita para crianças. É um passo, diremos nós. É um pequeno passo, pequeno grande passo. É um pequeno passo, atendendo que também é poesia, de uma outra forma, não é? E mal de nós se não tivermos e não pusermos poesia em tudo o que fazemos. Um grande passo, porque, quanto a mim, é uma responsabilidade acrescida, porque escrever para crianças, não é? E também não sabia, não tinha a certeza se saberia escrever alguma coisa de jeito para crianças, se conseguiria mesmo transmitir algo que pudesse ser bem aceite, no sentido de estimular ou de prender as crianças. Agora vamos à intimidade da Adelaide. Como é que se descobriu isso? Como é que se descobriu? Descobriu-se porque tive a minha primeira neta e realmente ela foi a inspiradora. Eu adoro crianças, não é? Claro. E claro que se tenho netas porque tive filhos, e ser mãe é algo extraordinário, é o desabrochar, mas ser avó é algo diferente, é um amor maior que não se explica, não é para estar a minorizar o amor pelos filhos, nem pensar. Mas quando se tem filhos, nós somos normalmente muito jovens e se calhar não a vida é muito uma correria, a preocupação, a idade, tudo isso, e portanto quando se é avó, ou avô certamente pensam igual, mas o pai, só de ser avó, temos mais disponibilidade em todos os sentidos. Somos maturos, temos mais mensagem a passar e temos mais tempo. Mesmo que trabalhemos, nós temos mais tempo porque nos damos a isso. Nas brincadeiras e no contacto com as crianças, e nesse caso com os netos, o deslumbrar, o renascer, o acompanhar as frases e as palavras que dizem, as histórias que se inventam porque as dos livros não chegam e as miúdas gostam que a gente invente. Oh, vó, conta como eras quando eras pequena. Oh, vó, conta as tuas histórias. Conta uma história. E eu, que tenho o hábito de escrever diários e que estimulo a escrever diários, anotava isso tudo, ávida, até de aprender com ela, não é? Depois veio a segunda neta e isso tudo fez. Então eu interroguei-me, se a miúda gosta tanto de histórias e se quer que eu invente histórias, por que não agarrar as nossas histórias, os nossos deslumbramentos, os nossos crescimentos em comunhão, e passá-las para uma história? E eu não disse isso a ninguém e comecei a elaborar para ver se... E agarrei nas nossas realidades, nas nossas vivências, que tinha, de certo modo, passado para os diários, e transformei-as em histórias. Pronto, agarrei umas tantas histórias. Quando a miúda foi para a escola, em setembro, quando fez os 6 anos, eu no Natal surpreendi com a Festa do Brincar. Foi o primeiro livro para crianças e foi um deslumbramento, um abraço. Foi uma coisa que eu nunca esperava, porque a poesia já vinha, era genético quase, e isto foi uma descoberta para mim mesmo e uma prenda maior para que dei à minha neta, porque eram as nossas histórias e ela conseguia já ler alguma coisa, não é? E ficou e dizia, vó, somos nós, quer dizer, nós e todos os meninos, porque são histórias iguais a todas as histórias dos meninos e com avós. Quer partilhar um bocadinho desta festa do brincar? Sim, não sei se em determinada altura tenderá. Sim, vamos lá. A festa de anos do Urso Mateus. Então vamos a isso, à festa de anos. Hoje faz anos Urso Mateus, informou Carolina, mal entrou em casa da avó Laura.
Inventam-se sempre festas em casa da avó. Há sempre alguma coisa para festejar. Nessas ocasiões, a avó e a neta fazem um bolo e enfeitam-se e convidam os amigos vizinhos, a Rita e o Gabriel. Oh, avó, pode ser um bolo de chocolate? Carolina gosta muito de chocolate, mas às vezes faz-lhes mal à barriga. Quando a avó lhes dá um quadradinho ou 2 de chocolate, ela diz: é o nosso segredo. Começaram os preparativos para a festa. E se em vez de bolo fizéssemos arroz doce? Sugeriu a avó. Está bem, gosto dele quentinho. Carolina pôs-se em cima da cadeirinha para chegar ao balcão e ajudar a avó. Com as mãos por cima das da avó, separaram as gemas das claras. E enquanto o arroz cozia, Carolina ocupava-se dos convites. A quem estás a telefonar? Ao Jardim Zoológico. Vou convidar os amigos do ursinho. E Carolina: é do Jardim Zoológico? É para convidar as girafas, os leões, os ursos, os macacos, os hipopótamos, os leopardos, as gazelas, os tigres, para a festa de anos do Urso Mateus. Carolina pousou o telefone e informou à avó que viriam todos os animais numa caminhoneta grande. Então vamos ter aqui um circo montado. Carolina riu. Vamos, avó, vamos vestir-nos para a festa. Espera um pouco, disse a avó, que estava a deitar o arroz doce em pratos pequenos. Agora sim, já podemos ir, mas não queres comer um pratinho de arroz doce quentinho como gostas? Está bem, eu ajudo a pôr a canela. Eu gosto de canela. Depois foram para o quarto para se enfeitarem. Avó, vou à pessoa tirar os colares. À pessoa? Sim, a esta pessoa. A avó riu. Riram as duas. A pessoa é a boneca, o mono, onde a avó Laura pendura os colares. E prontas correram a receber os animais. Tinham ouvido a caminhoneta buzinar. O Urso Mateus tinha saído do Jardim Zoológico e andava perdido durante muito tempo. Um dia encontraram-no. Estava muito triste e cheio de fome. Hoje é uma alegria o reencontro com os amigos e com os pais e os irmãos. Todos riam e choravam. Riam de alegria e choravam de emoção. Na sala, rodeada pelos animais, a avó disse: sabes que eu gostava de ser? Sabes o que eu gostava de ser? Gaivota. Carolina baixou o olhar e deixou-se cair no chão a chorar. Então, Carolina, o que se passa? O que tens, meu amor? Ela levantou a cabeça, olhou para a avó com as lágrimas em fio e disse: porque eu sou pessoa e gosto muito de ti e quero continuar e tu dizes que queres ser gaivota. Oh, minha querida, eu disse que queria ser gaivota porque estávamos numa festa de animais. Ele faz de conta. Carolina limpa as lágrimas e responde: então, se tu queres ser gaivota, eu vou ser pássaro. Abraçaram-se muito e cantaram os parabéns ao Urso Mateus. Tão bonita de lado, não é? Obrigada. É mesmo bonita, não é? É, não é? Eu digo que é bonita porque foi mesmo vivido isto. Foi? Foi mesmo Foi feita assim. a festa? Foi mesmo assim. Sim, sim. Foi mesmo Não, assim. E agora adiante, este ursinho, Mateus, existiu na realidade e foi realmente encontrado na rua e, por incrível que pareça, foi aqui em Tavira. A Adelaide tem uma ligação a Tavira que é uma coisa incrível. Pois Quer dizer, era impossível não estar connosco. Há alguns anos já eu senti aqui os meus primeiros sintomas de gravidez da minha filha. Eu, minhota, que estava cá a passar férias. Deixam lá, a Tavira marca as pessoas de uma maneira... É forte, isso deve ser a força dos rios. Sim, só pode. E é assim, só quem é avó é que tem percepção de que estas coisas acontecem com maior facilidade. Alinhar nestas brincadeiras. Sim. São uns fios condutores muito fortes que se chamam afetos. É, porque essa coisa de se inventar e de se alinhar, há sempre, não é? O convidar, o fazer a festa, Porque se as coisas forem construídas dentro da naturalidade, sem rebuscarmos nada, sem irmos procurar algo fora dos contextos, não é? Acontece, tudo deve ser feito com amor. O ingrediente essencial para tudo, até para um prato de comida, o mais simples que for. É. Se nós não colocarmos amor, se não nos direcionarmos, isto é para apresentarmos alguém. A palavra presente é o nosso presente, o nosso dia-a-dia, e que devemos sempre usá-lo como se fosse um presente mesmo, que estamos a direcionar alguém. Se isto for feito assim, eu acho que as coisas correm melhor. Simples,
sem artifícios, não há necessidade disso. É, As quanto coisas não- devem ser com naturalidade. Exatamente, com a naturalidade. Sim. Imagino que a neta, sentindo essa publicação e esse Sim, momento, foi quer um dizer, momento quando importante quando quando lhe caiu um livro com as histórias que afinal são histórias partilhadas também com todos os meninos e depois a possibilidade que tenho tido de ir por escolas, ir a sítios, partilhar as nossas histórias que ao fim e ao cabo são histórias comuns, não é? de toda a gente. Com mais festa, menos festa, mais bolo, menos bolos. Normalmente em cada livro de crianças, são 3 que tenho uma receita. Aqui tem uma receita dos biscoitos que fiz, né? No outro tenho um bolo de chocolate. E no outro tenho uma limonada. Isto tudo partilhado porque as coisas... Exatamente, que as coisas... É. Porque tem feito esse percurso com as escolas, não é? Tem tido uma boa receptividade, Adelaide. Sim, nas escolas que eu tenho ido um pouco por todo o lado, pronto, tenho ido a escolas mais na minha zona do norte, porque naturalmente sou de lá. Claro, e conheço. há mais conhecimento. Exatamente. Mas em todos esses momentos, as vezes que tenho lá as sessões, tem sido um abraço muito bem recebido, as crianças, e é uma ternura porque venho sempre envolta em muitos braços e a beijos e perguntas, e quando vens outra vez, e quando há um livro novo, e com muitos desenhos alusivos às histórias e ao livro. Eu já pensei até, em vez de pintar a minha casa por dentro, forrá-las todas com os desenhos. Eu acho que resultava lindamente. Acho que sim, não é? Eu acho que sim. Aqui por Tavira, tem alguns passos nesse sentido? Há escolas que já se mostraram receptivas? Sim, em Tavira já andei em escolas, algumas. Agora vem uma altura muito bonita que nós, Rádio Gilão, acompanhamos há uns anos esta parte e que envolve as escolas todas da cidade, que vem a Semana da Leitura. Sim, isso é em todo lado, em todo lado, e portanto sim. e tenho sim já um dia dentro dessa Semana da Leitura, em março já tenho marcado para Quem uma sabe escola. um dos textos da Mas já Adelaide não fui. venha aqui. Já andei em algumas escolas e espero a continuar. Vamos lá ver. Exatamente, sim. Eu tenho algumas coisas agendadas. Mesmo os infantários, crianças naturalmente já com alguma percepção, seria giro, não é? Receber... Sim, as crianças, independentemente, os meus livros estão direcionados aos miúdos dos 3 anos, vá lá aos 10, aquela... Mas as crianças, já tenho feito sessões com miúdos dos 3 aos 10, todos juntos, e tem resultado bem. Às vezes tenho sessões de 200 crianças ao mesmo tempo. E tem resultado bem, porque apesar dos miúdos terem um tempo de atenção reduzido, e os pequeninos... Sim, ainda menos. Mas... acho que o ideal não, tem que ser. A receita é esta, nós colocarmos na idade deles. Sim. E termos, portanto, para um menino de 3 anos, uma criança de 3 anos, não podemos falar da mesma maneira que falamos para um de 8 ou de 10. Portanto, temos que baixar e termos iguais a eles. Sim. Não é? Temos que pôr-nos ao nível deles, à altura deles, e isso é uma forma mais... de resultar. Acho que sim. Enfim. Olhos nos olhos. É exatamente isso. Já há mais trabalhos em casa? Há trabalhos sempre na forja. forja. Vamos com calma, nunca as coisas acontecem quando tem que acontecer. Então vamos lá ver. Temos o Queres Entrar no Carrossel, terá sido o primeiro? Não, o primeiro foi a Festa do Brincar. A Festa do Brincar, exatamente. Sim. A Festa do Brincar, seguiu-se o Queres Entrar no Carrossel. Queres Entrar no Carrossel, portanto na senda dos... Os livros têm um fio condutor, as histórias... Sim. Um livro tem várias histórias, não é? Não é uma história só que faz o livro. Tem, por exemplo, o Caminho da Tapada, o Semear para Colher, um piquenique. Sim, isso são tudo o Merlo coisas de Bico Amarelo. Coisas que aconteceram. E depois o último é este? A última publicação é a Saramela Pintas. A Saramela Pintas é o Saramela Salamandra. É engraçado porque nem todas as crianças e pessoas adultas sabem às vezes o que é uma saramela. Pronto. Exatamente. Como também neste livro falo de mariolas, e incrível que pareça que muitas professoras também não sabiam que eram mariolas e acharam curioso, e havia escolas em que eu chegava e que já tinham em cima da secretária uma mariola construída. Pronto, exato. Porque depois é essa questão relacionada com as culturas, porque há assim todo um espaço territorial que nos... Isso é que é interessante, eu acho que é interessante, porque é trazer certas coisas que há numa zona para outra. Partilhar e misturar. Não é? Uma mariola é uma sinalética dos caminhos que os pastores inventaram para não se perderem nos montes, não é? Punham pedras sobre pedra, aquelas coisas muito giras, não é? Que parecem estátuas,
E quando eu era miúda, o Mariola era uma pessoa que era meio tontinha, não é? Sim, era e a tem uma expressão. certa lógica, porque as pedras também são tontinhas, elas não se seguram muito bem, não é? Exato, sim, sim, e quando sim. a gente vai fazer umas caminhadas, os percursos e encontramos cada vez mais mariolas, há aquele respeito de pormos mais uma pedrinha quando passamos, para as manter. Sim, sim. Infelizmente há um conceito de mariola, porque elas tornam-se bonitas, que já estão mais a serem colocadas em sítios que não é para sinalética e podem confundir. Pois é, Pronto, sim. porque A pessoa elas faz foram- porque gostam sim, e sim, até sim. no meio da praia constroem, Sim, mas, sim, sim, mas sim. isso a intenção é. Sim, sim. E, portanto, no Aliás, livro- se me permite também de lado, em determinada altura relacionadas às questões com a natureza, recebemos aí tipo das questões relacionadas com o ambiente, um alerta que chamava a atenção para isso. Há muita gente às vezes a retirar as pedras Exatamente. e para fazer essas marcações e depois essas pedras são necessárias nos sítios onde Exatamente, estavam. exatamente. Portanto, não usemos nem abusemos da Exato. situação. Normalmente as minhas histórias são passadas num ambiente que se chama natureza. Sim. Eu tenho uma tendência a brincar, à moda em que me brinquei, a trazer as crianças para a natureza. Abraçar árvores, deixar-lhe mensagens escritas, ouvir as músicas dos pássaros, fazermos brincadeiras que é caça ao tesouro, é trazer os miúdos e as brincadeiras. Portanto, os meus livros é sempre as histórias no meio da natureza. Exatamente. E há sempre uma festa e um bolo Muito para mais. partilhar. Então, vamos despedir-nos, mas temos que marcar um até breve. Muito obrigada. Estou disponível. Temos que conhecer mais Essa, histórias. essa frase até breve é sempre muito bem. Porque que muito assim, bem se estão aceite. trabalhos na calha, Adelaide, tem que vir partilhar connosco. Muito obrigada. Fica- Eu fica com muito já- gosto mesmo. fica já tenho de essa partilhar. pessoa- Eu sou uma pessoa de partilhar. Então assim fica. E estando por Tavira, naturalmente, vamos ter muito mais hipóteses de nos encontrarmos e de partilhar o trabalho. E prometo que trago outras coisas do Minho ou de outros sítios para onde eu trouxer, Ótimo. onde eu passar, Ótimo. que é para fazermos Sim, uma uma boa partilha, partilha, uma um bolo com ingredientes daqueles de deixar correr água na boca. Perfeito. Adelaide, foi um gosto recebê-la aqui. Muito obrigada, foi um gosto. E de partilhar aqui com os nossos ouvintes, quer Muito quem obrigada. fique de perto com a poesia ou para os mais jovens, quer esta ceramela pintas como uma brincadeira de carrossel ou por aí adiante. E vamos todos entrar num carrossel animado. Vamos todos divertir-nos, com Ok, certeza. muito obrigada. Muito obrigada, até foi um breve. gosto. Foi um Muito gosto breve. Até também. breve. Muito obrigada, até breve. Haja amanhã, Bom dia. 10, meio-dia, na Rádio Gilão. Haja amanhã. Bom dia. Haja amanhã. Haja amanhã com Ana Cristina.